Bem-vindos a mais um banquete da dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprilhan Conruyan, autora do livro O Cordeiro Marinado em Porções, que estamos seguindo aqui dia a dia, oferecendo, né, servindo uma porção, que é um capítulo desse livro, né? É um livro de 260 porções, então nós já estamos hoje aí para mais de 160 e hoje o capítulo 9 está tratando sobre o perdão. Essa quarta parte, ela aborda as virtudes que Deus nos deu, né? Que Jesus nos deixou como legado. E, na verdade, além de chamar, né, esse propósito de dieta, de banquete, na verdade, a gente também começou dizendo que é um coquetel de vitaminas, né? Porque cada virtude é como se fosse uma vitamina para a nossa vida espiritual cristã ficar saudável, né? Então, nós pudemos notar na dose passada como a mistura de cada uma traz uma combinação perfeita e um resultado completo. E hoje não será diferente, porque o perdão combina perfeitamente com o arrependimento, que foi ontem, né? Aliás, a pregação do arrependimento é justamente para o perdão dos pecados, conforme Lucas 3:3, Atos 2:38 e tantas outras passagens que apontam um para o outro. Na verdade, esses temas cobrem todo o pano de fundo do cenário dos evangelhos, porque a boa nova é essa, é o perdão, né? Tão importante é que, se você não notou, de todos os assuntos inclusos na oração que Jesus ensinou, do Pai Nosso, esse é o único que Jesus retoma para reforçar no final. Ao findar a oração do Pai Nosso, depois de perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? E depois fala já o amém, ele volta com a explicação. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6, 12 e 14, provando o quanto quer enfatizar esta questão do perdão. Aliás, o maior exemplo de perdão é o próprio protagonista dos evangelhos, né? O Senhor Jesus. Sendo assim, ele passa a ser nosso modelo a seguir, como bem nos instruiu o apóstolo Paulo, tanto em Efésios 4:32, como em Colossenses 3:13, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Novamente, chamo sua atenção agora às maiúsculas dos dois textos e faço a pergunta. Na verdade, quando você tem o livro físico, né, você percebe essa didática de letras maiúsculas para enfatizar, de negrito, com as referências, o que é versículo, o que é comentário, né? Às vezes no áudio não dá tanto para notar, mas eu destaquei, né, essa frase, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a minha pergunta é: queremos ser perdoados como perdoamos ou como Deus nos perdoou? Reflita na grande diferença que há no perdão à moda humana e no perdão à moda divina. Como temos que aprender com o perdão do tipo de Deus? Que qualidade, que quantidade, que totalidade, né? Lembram? 70 vezes 7. Enquanto o pecado existir, haverá necessidade do perdão, tanto na vertical de Deus para conosco, quanto também na horizontal de uns para com os outros. Não convivemos com pessoas perfeitas. Fatalmente e inevitavelmente ofenderemos os outros e os outros também falharão conosco. E são estas ofensas, estas falhas, faltas, erros, pecados, que nos adoecerão com raízes de amargura ou feridas de ressentimentos e mágoas, serão decepções e frustrações
que primeiro precisarão ser reconhecidas como nocivas, depois rejeitadas em profundo arrependimento, confessadas com toda sinceridade, para então receber o perdão solicitado com toda contrição e quebrantamento, né? Esse é o passo a passo. Feito isso, a parte do ofensor está quase completa, restando agora o processo de correção, conversão e decisão de não mais persistir no erro. E a parte do ofendido, né? Como fica? Bem, melhor seria que nem se ofendesse. Daí seria perfeito. Mas, tendo se ofendido, a melhor decisão é escolher perdoar, até mesmo se o ofensor não cumprir a parte dele no processo. Toda retenção de perdão é tóxica para quem o retém. Entretanto, para quem o libera, como também Deus perdoou, a paz da reconciliação faz a alegria ser restaurada e o amor vencer o ódio, o mal ser dissipado pelo bem. O corpo físico é curado das doenças psicossomáticas. O ambiente corporativo volta a ficar leve com o frescor da harmonia. E o corpo de Cristo agora consegue crescer e edificar a si mesmo em amor, uma vez que as partes desajustadas se ligaram novamente pelo perdão. O perdão, sem dúvida, é essencial para a saúde do corpo. Contudo, por si só, ele não é suficiente para a cura completa. Tem uma reflexão nos anos passados que explora mais amplamente esta sequência no processo de cura e libertação com base em textos como este. Olhai por nós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas 17:3. Eu sei que também tem em Mateus 18. Compare com mais esse também de Isaías 55:7. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Percebe? Pecar algumas vezes é próprio do ser humano. Perdoar 70 vezes 7 é divino. Mas repetir o erro 70 vezes 7 é burrice. Melhor não falhar, mas se errar, corrija e aceite a repreensão, não apenas o perdão. Porque o perdão é uma solução parcial, concorda? E para poder deixar o pecado, se converta do mal para o bem e torne-se do eu para Deus, retornando de si para os outros. Uma coisa é ser simplesmente perdoado do erro. Outra coisa é ser corrigido do erro. Salomão sabia disso. Ele disse em Provérbios 16:6: pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Uma coisa é considerar a bondade de Deus para o perdão. Outra coisa é considerar a severidade de Deus para a correção, considerando Romanos 11:22. Segunda Crônica 7:14 fala isso. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não queira apenas ser perdoado do mal, busque ser sarado dele, né? Então, 1 João 9 diz para confessarmos as faltas, né, os nossos pecados ao Senhor, que Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Mas Tiago 5,16 fala para confessar as nossas faltas uns aos outros, para quê? Para sermos curados. Então, nessa virtude aqui do perdão, neste capítulo, eu vou dar assim uma ênfase um pouco maior, até porque, né, bem nessa semana, eu passei por uma situação assim, né, de alguém errar comigo, pisar na bola comigo, e eu quis, como diz lá, é, repreender, mostrar o erro para a pessoa se arrepender. E aí, não só eu iria perdoar, como também iria corrigir o erro dela. E aí, às vezes as pessoas dão muito só mais ênfase para o perdão, mas eu queria, com esse devocional, com esse estudo, chamar atenção à correção, à transformação. Porque se você perdoa uma vez, perdoa outra, vai perdoar 70 vezes 7, você vai perdoar. Mas quando essa pessoa vai se corrigir? Quando, em vez de buscar só o perdão, 70 vezes 7, ela vai buscar a correção. Ela ou nós, né? Isso diz respeito aos dois lados. Às vezes eu também estou errando, 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 pedindo perdão, 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 mas não estou fazendo nada para me corrigir, para me transformar, para não ter que pecar de novo, né? A minha mãe tinha uma frase que ela achava muito bonita: amar é nunca ter que pedir perdão. Por quê? Porque ela achava que quem ama nem vai errar com a outra pessoa, né? É um pouco utópico, mas a gente tem que buscar isso, tem que buscar evitar errar para ter que pedir perdão, né? Então fica a dica, esse capítulo, esse tema é de extrema importância para a nossa vida, para a saúde da nossa vida, como eu falei, não só espiritual, porque o perdão tem tudo a ver, né, com uma virtude espiritual. Às vezes você pode falar, não consigo perdoar. Busca de Deus, busca a força do Espírito Santo, graça divina que você consegue. Na verdade, é porque você não quer perdoar, porque você não consegue, né? E também, além da sua saúde espiritual, a emocional, porque não perdoar ou também não pedir perdão é tóxico, né? A pessoa fica com aquela amargura, fica com aquele mal-entendido, aquela falta de paz, de alegria, de amor, de tudo. E isso afeta também a saúde do corpo, trazendo essas doenças psicossomáticas que eu falei. Então, passo a passo é: pecou, reconhece o erro, ou com uma repreensão, ou com uma confissão, arrepende-se, confessa, perdoa, mas converta-se, converta-se, seja curado daquele erro. Amém? Então é isso aí. Essa foi a palavra de hoje, esticadinha um pouco mais, porque ela é realmente importante para a gente enfatizar. E amanhã continuaremos nessa mesma vibe, porque o tema será santidade, né? A gente fala de perdão para a gente ser curado, para a gente buscar a santidade, largar, deixar o erro, o pecado, a falha, isso vai nos santificando, nos purificando. Então, vamos continuar nesse tema amanhã com a virtude da santidade. Te espero aqui, se Deus quiser.